olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Então, vamos conhecer o que iremos estudar hoje. Aula 17, revisão e avaliação. Pois bem, turmas, hoje será a nossa revisão. Então, vamos a ela. Então, turmas, vamos à nossa revisão. E, primeiramente, vamos recapitular aí o conceito de linguagem. Gostaria que vocês acompanhassem a leitura e também prestem bastante atenção. Quando houver algum sinal de dúvida, anota, porque nós vamos ter a nossa interatividade. E aí, nós vamos dialogar sobre essa dúvida. Linguagem é toda forma que o ser humano usa para se comunicar. Então, nosso primeiro assunto aí é sobre a linguagem, né? E justamente no conceito diz que o ser humano ele vai utilizar a linguagem para se comunicar. Ou seja, a linguagem inclui a língua que, por sua vez, é um sistema convencional pelos homens e utilizado por grupos. E dessa classificação, nós temos a linguagem verbal, né? A linguagem verbal, que é justamente essa que nós estamos utilizando. Vocês estão lendo juntamente com a professora, então é linguagem verbal. A professora está expondo, está explicando, só que eu estou usando a oralidade. Então, quando nós lemos o conceito, estamos trabalhando a linguagem verbal. Quando a professora está explicando ou quando vocês estão pedindo a ajuda para entender uma questão na interação, na interatividade, então vocês estão também materializando a linguagem verbal. Além da linguagem verbal, nós também temos a linguagem não verbal, né? Não verbal. Pois bem, a linguagem não verbal é aquele gesto de ok ou de aceno, de tchau. A gente pode ter como exemplo aí de linguagem não verbal. Além dessas duas, também temos a linguagem mista, que trabalhamos, né, a imagem e algo escrito ou falado. Por exemplo, quando eu estou com vocês em tela, vocês estão observando a professora, certinho? A voz da professora, então a professora está trabalhando a linguagem da oralidade. E a minha imagem. Com isso, nós temos a linguagem mista, né? Por exemplo, aí, certinho? Então, sobre linguagem, recapitulamos aí o conceito e dialogamos alguns exemplos. Vamos, então, para a língua. O conceito aí de língua. Língua é um sistema organizado, tá, gente? De signos convencionais. As palavras, né? Usados pelos membros de uma mesma comunidade. Então, nós temos a nossa língua portuguesa, a língua inglesa, espanhol e várias outras línguas que são organizados em signos, em palavras convencionais. Próximo, variedades linguísticas. Vamos ver o conceito e recapitular sobre variedades linguísticas. Diz o seguinte: são as variações que uma língua representa, de acordo com as condições sociais, né, culturais e regionais
e também históricas em que é utilizado. Então, por exemplo, no nosso país, nós temos várias regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, e cada região trabalha uma particularidade da fala, mas todo o conjunto dessas regiões falam a nossa língua portuguesa. Continuando, vamos ao quadro. Acompanhe, por gentileza. Variedades linguísticas. Por que ocorrem? Então, olha, nós temos aqui uma indagação, né? Esse ponto aqui chamado de exclamação, ele faz uma provocação, ele faz uma pergunta. Então, vamos ver a resposta. Bem, por que ocorre a variedade linguística? Porque as línguas possuem características de seres dinâmicas, elas são dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, se é masculino, feminino, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Por exemplo, nós temos a palavra macaxeira. Que é uma raiz, né? Nós temos a mandioca. E a palavra aipim. Todas elas se referem a uma raiz. Só que há uma variante aí. A macaxeira, por exemplo, é predominante ser conhecida no norte e nordeste. A mandioca é uma boa parte do norte e nordeste também, tá? Já o aipim, essa raiz vai ser mais conhecida lá para o pessoal do sul e uma boa parte do sudeste. Então, nós temos um exemplo aí, nosso país fala a língua portuguesa, ele tem cada região específica e essa palavra, que é uma raiz, ela tem uma variedade, certinho? Então, aqui nós temos um exemplo de variante linguística, ok? Então, revisamos aí, né, a parte de linguagem, de variantes linguísticas, certo, turmas? Agora nós iremos recapitular verbo. Na verdade, a predicação verbal com a sintaxe na predicação do verbo e suas classificações. Então, acompanhem o conceito de verbo. Verbo é a palavra variável em tempo. Bora lá revisar de novo isso daí. Modo e pessoa, né? Que vai exprimir ou uma ação, ou um fenômeno, ou define um estado ou modo de ser. Dependendo de sua possibilidade significativa, pode classificar-se como um verbo de ação ou verbo de ligação. Por exemplo, o menino chegou. Nós temos aqui, então, uma ação praticada pelo menino. Então, esse verbo aqui é um verbo de ação, certinho? Agora, vamos relembrar verbo de ligação. Vamos lá relembrar aqui. Os
Cadê? Os oitavos anos. Os oitavos anos são inteligentes. Muito bem. Olha só o contexto, turma. Quem é que tem essa característica de ser inteligente? Quem são inteligentes? Não é os oitavos anos? Então, vocês são os seres. Vocês são os sujeitos desse contexto. E a característica de vocês é essa daqui. Essa é a característica de vocês. Características, certo? Observem que o são, ele está bem aqui. Ele está ligando os seres à sua característica. Então, aqui não é uma ação. Aqui, esse são representa um verbo de ligação. Então, turmas, já trabalhamos aí e relembramos verbo e trabalhamos também exemplos de verbo de ação e de ligação. Continuando, vamos agora adentrar no campo da sintaxe. Predicação verbal. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Então, aqui é bem interessante, porque o verbo ele vai estar dentro do predicado. E o predicado, ele se relaciona, ele informa algo sobre o sujeito, seja uma ação ou uma qualidade dele. Mas, só para a gente relembrar, verbos intransitivos, eles não precisam de complementos, certo? Então, por exemplo, aqui, o aluno chegou. Pronto, nós já entendemos esta ação. O aluno chegou. Pode ser em casa ou na escola, mas a ação é essa. Então, nós vamos chamar de verbo intransitivo. Ó, VI significa verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Por si só, sozinho, ele é o predicado. Quem é que está fazendo a ação de chegar? Não é o aluno? Então, esse ser é o sujeito. E só tem ele, né? Então, sujeito simples, certo? Transitivos. Vamos lá, transitivos. Os transitivos, eles precisam de complemento, certinho? Então, por exemplo, aqui, ó. Os alunos terminaram a atividade. Bem, alguém fez uma ação aí. Quem foi que fez essa ação? Os alunos. Então, eles são os sujeitos. Encontramos o sujeito, que sobrou é o predicado. Encontramos o predicado, olha para o verbo. Os alunos terminaram. Opa, terminaram o quê? Na nossa gramática interna, precisa de um complemento. Então, a atividade. Então, esse verbo aqui, terminaram, nós vamos dizer que ele é verbo transitivo, certinho? Porque ele precisa de uma outra palavra para completar o sentido dele, certo? Agora, temos também o verbo de ligação. Vamos lá para o exemplo aqui, para a gente recapitular. O verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao seu estado ou característica. Cadê aqui? Vou pegar o verdinho aqui. Os alunos são inteligentes. Pois bem, o contexto todo não diz para nós uma ação dos alunos, né? Quem são inteligentes? É os alunos. Então, ele é o sujeito, que sobrou é o nosso predicado. Cadê o verbo, professora? Tá aqui.
Isso daqui é uma qualidade, é uma característica. Então, nós temos aqui um verbo de ligação. Diferente do intransitivo e do transitivo, que vão especificar ação, o verbo de ligação vai ligar o sujeito, no caso aqui, a sua caracterização. Então, relembramos aí o conceito, vamos continuar. Pois bem, vamos ver agora as classificações, né? Verbos quanto à predicação verbal, verbos intransitivos. Intensificando novamente, turma, presta atenção no conceito. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que expressam sentidos completos, sendo capazes de constituir predicados sozinhos, ou seja, eles não precisam de outro termo para completar o sentido, né? Olha lá, mais um exemplo. Escorreguei. O sujeito aqui está oculto. Vou colocar entre parênteses, tá? Escorreguei. Pronto. Aqui é o sujeito oculto. Encontramos o sujeito que sobrou o nosso predicado. Esse verbo é uma ação, então predicado verbal, e nós vamos chamá-lo de verbo intransitivo, porque não precisa de complemento. O próximo exemplo, ela saiu. Quem foi que saiu? Quem fez a ação de sair? Foi ela, então é o nosso sujeito. Saiu predicado, saiu, pronto, saiu, fechou a ação. Verbo intransitivo, não precisa de complemento. Não precisa de outra palavra para dar o sentido do verbo. Outro exemplo, sei aqui, meu filho nasceu. Quem foi que nasceu? Quem fez a ação de nascer? Meu filho. Então, ele é o sujeito que sobrou nosso predicado. É uma ação, nasceu. Então, não precisa de complemento, professor. Então, é verbo intransitivo. Certinho? Fechado, então, o conceito de intransitivo, vamos para o próximo. Verbos quanto à predicação verbal. Verbo transitivo. Olha lá. São os verbos que apresentam predicação incompleta. Ou seja, são verbos que trazem consigo a necessidade de complementação por outros termos. Turma, termos é palavras, tá? Outras palavras que vão ajudar a entender a ação do verbo em relação ao sujeito. Para formar quem, turminha? O predicado. O predicado é formado a partir do verbo. Olha um exemplo aí. Comprei um ótimo livro. Bem, o sujeito está oculto aqui, certo? Foi eu que comprei. Encontramos o sujeito que sobrou, predicado. Olha para o verbo, né? Uma ação, comprar. Alguém pega o dinheiro e vai comprar. Faz toda uma dinâmica. Então, é predicado verbal. E o verbo aqui, deixa eu esconder isso aqui por enquanto. Faz de conta que vocês não estão vendo isso aqui, ok? Muito bem. Olha para o verbo. Comprei. Tá, mas eu comprei algo, né? Então, nossa gramática interna pergunta o que foi. E aí, o sentido, completa o sentido desse verbo, um ótimo livro. Então, nós temos aqui um verbo transitivo. Perfeito? B, vamos lá. José puxou a rede no fim da tarde. Quem está fazendo a ação de puxar a rede? Não é o José? Então, ele é o sujeito. O que sobrou é o quê? Predicado. Puxar não é uma ação, turma? Então, é verbo. Muito bem, vamos ver se esse verbo tem sentido completo. Faz de conta que vocês não estão vendo isso aí. Então, puxou. Fica uma interrogação na nossa gramática interna. E justamente essas outras palavras, elas estão completando o sentido desse verbo. Logo, concluímos que esse verbo é um verbo transitivo, porque tudo isso aqui completa o sentido dele. Certinho? Vamos adiante. Verbos transitivo direto. Só lembrando que o verbo transitivo, Turmas, só lembrando, o verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto, certinho? Então, agora nós vamos recapitular aí essa particularidade do direto e do indireto. Vamos lá, rapidinho. Verbos, predicação verbal. Transitivo direto não exigem uma preposição. Então, nós temos aqui, eu
quero fazer macarrão. Então, quem é que quer fazer macarrão? Eu. É o sujeito. O que sobrou é o nosso predicado. Olha o verbo aqui. Ele precisa ser completado. Então, macarrão está aí completando o sentido. Não há preposição. Então, vai ser verbo transitivo direto. Isso aqui que está completando o objeto direto. A próxima. A criança quebrou o brinquedo. Quem que fez a ação de quebrar? A criança. Então, o sujeito que sobrou predicado. Olha para o verbo. Tem sentido completo? Não, professora, porque isso aqui está completando sentido. Beleza. Então, ele é verbo transitivo. Tem preposição aqui? Não, professora, é um O. Então, verbo transitivo direto. Isso aqui é objeto direto. Certinho? Prossigamos. Transitividade é transitivo indireto. É aquele que precisa, né? O verbo transitivo indireto tem como característica a necessidade de complemento e é regido por uma preposição para ter sentido. No primeiro exemplo, Giovana e André gostavam de comer bolo. Quem é que gosta de comer bolo aí? Giovana e André. Então, sujeito, predicado e o verbo aqui, ele precisa de um complemento. Então, vai ser verbo transitivo, tem a preposição indireto. E aqui, objeto indireto, já que ele é VTI. Eles concordaram com isso. Quem concordaram com isso? Eles. Então, o sujeito que nós já encontramos o sujeito predicado. O verbo, ele exige essa preposição. Então, ele vai ser verbo transitivo indireto e aqui objeto indireto, certo? E nós também temos a transitividade que vai ter verbos que vai pedir os dois complementos. Por exemplo, o aluno deu a borracha à professora. Professora. Então, o aluno faz a ação de dar a borracha, certo? Verbo transitivo. Isso aqui está completando o sentido. A quem foi essa borracha? A professora. Então, ele exige dois complementos, certinho? Um sem preposição e o outro com preposição. E o próximo, verbos de ligação. Os verbos de ligação indicam estado, modo, sentimento e apontam para uma caracterização, ou seja, os verbos de ligação são pontes entre o sujeito e o predicativo, que pode ser uma característica, atribui característica ao sujeito. O primeiro exemplo, os seguranças estavam preocupados. Observem que aqui, todo esse contexto, ele está se referindo a um estado que eles estão. Quem? Os seguranças. Então, o sujeito, encontramos predicado. Isso daqui é um estado do sujeito. Então, o verbo não é de ação, ele é de ligação, ligando o estado ao seu sujeito. No B, Adriana vive curiosa. Curiosa é uma característica. De quem, professora? Do sujeito. Se tem um sujeito, o restante é o predicado. O verbo só está ligando aqui, ó. Apesar de ele ter denotativamente uma ação, mas nesse sentido, ele está ligando a Adriana à sua característica. E a última, Amanda fica insegura. Insegura é a Amanda, não é o verbo. Então, Amanda é o sujeito, o que sobrou o nosso predicado, e insegura é o estado que ela se encontra, então nós temos aí verbo de ligação. Com isso, turmas, finalizamos a nossa revisão. Até a próxima aula!